Cota, candidato a presidente da Chapa Branca, triênio 2016-2018 no Flamengo. Estou começando com você perguntando o seguinte: a atual gestão do Flamengo, ela entrou com o slogan Fla campeão do mundo e com o discurso de, além campeão do mundo, austeridade financeira. Na sua análise externa, queria que você achasse 3 anos depois como é visto esse trabalho, que de acordo com a proposta feita, e também qual é o saldo que você vê da situação no momento. Toda gestão que passa pelo Flamengo erra e acerta. Essa já começou errado, quando prometeu o que é difícil de entregar. Fla campeão do mundo precisa haver comando, gestão e planejamento no futebol. Tudo que não aconteceu nesses últimos 3 anos. Se você reparar, se é verdade, para mim não é, eu vou falar aqui durante a entrevista, que o Flamengo foi pego numa devastação total, o que era para acontecer? Flamengo 2013 ser uma catástrofe em todos os aspectos. 2014 um pouco melhor e 2015 melhor. O que aconteceu foi exatamente o inverso. 2013 o Flamengo teve os melhores resultados esportivos, os melhores resultados financeiros. 2014 ele piorou. Quase descemos com a escalação desastrosa do André Santos. Brigamos 3 anos pela zona de rebaixamento. E 2015 veio culminar no pior ano do Flamengo em resultados esportivos e financeiros, onde o planejamento não chega até o fim e todo mês tem um empréstimo novo para cobrir buraco na área financeira. Então, esse é o primeiro ponto. Quanto ao dito austeridade financeira, isso, se fosse verdade, não era mais bandeira de ninguém. É lei de responsabilidade fiscal, é lei do Profut. Qualquer um que entrar no Flamengo hoje e deixar de pagar imposto, ele vai pagar com os próprios bens. Tanto de uma chapa ou de outra, de qualquer das 3 chapas, vai ser responsabilizado pelo não pagamento de imposto. Virando essa página do pagamento ou não de impostos, que isso não é mais bandeira de ninguém, é lei e todos nós vamos ter que cumprir. Você diz da austeridade financeira. Qual austeridade? É que compra o Marcelo Cirino por 18 milhões em 50% do passe? E vai ter que pagar isso? E agora afasta o jogador? E agora reintegra o jogador? Esse jogador pode entrar com... E não é do Flamengo ainda, ele é de uma empresa. Esse jogador pode entrar com dano moral contra o Flamengo, de valorização dele. É uma total... Eles são... Uma coisa é certa, o carro-chefe do Flamengo é o futebol. E eles não entendem nada de futebol. E sem o futebol andando nos trilhos, nada vai andar nos trilhos. Então agora justamente... Eu vou até me alongar um pouquinho para lembrar o Guerreiro, né? 43 milhões em 3 anos. Jogador de 33 anos, com um contrato de 3 anos, o Flamengo vai pagar 43 milhões por ele. Qual a austeridade? Contratou o jogador com um carro andando, com a competição em andamento, o jogador fez 4 gols, não estou discutindo a qualidade dele, estou discutindo a austeridade financeira. Entendi. Dentro desse assunto ainda, queria saber de você então qual seria o melhor caminho para ser trilhado nos próximos 3 anos, que pode ser feito a curto e a longo prazo, para que essa austeridade financeira do Flamengo seja defendida e que, em contrapartida, ao mesmo tempo, o clube consiga alcançar seus objetivos dentro de campo. Qual é o coeficiente? É muito fácil. É só você ter um centro de inteligência realmente no futebol. E comando, pulso forte. Você saber de quem cobra. Quem manda hoje no futebol do Flamengo? Ninguém sabe. Não é o Rodrigo Caetano, que foram 2 técnicos demitidos sem nem ele saber. Exemplo do Luxemburgo, estava no avião com ele, quando desceu já estava demitido. Onde ele é voto vencido, onde tem um conselho gestor que não funciona nem na nossa casa, o lugar que todo mundo manda, não manda ninguém. Então você não sabe nesses últimos 3 anos quem manda no futebol, a quem cobrar, quem é o responsável. Você tem um monte de gente, você tem o Fernando Gonçalves, que é dito como coach, psicólogo, você não sabe qual é a função exata dele lá,
que era um diretor da Trafic na época do Ronaldinho, que hoje está lá dentro do futebol do Flamengo. Você tem o Rodrigo Caetano, você tem o técnico, você tem o vice-presidente de futebol que dá entrevista e não fala, chama uma coletiva e não responde. Você tem o presidente que afasta, os jogadores são afastados, ele diz que não é nada com ele e que esse assunto não é com ele, é com quem? Ele é o presidente do Flamengo, não é presidente do Caiçaras, do Jockey. O carro-chefe do Flamengo é o futebol. O Flamengo é esportivo e social, mas o carro-chefe do Flamengo é o futebol. Tem diversas modalidades esportivas que tem que ser trabalhadas, mas o futebol é o carro-chefe. Então, como é que se faz isso? Primeiro, você escolhendo bem quem você vai contratar. E aí eu vou dizer, você não pode trazer jogadores para um centro de recuperação, fazer do Flamengo um centro de recuperação de atletas. O Flamengo hoje é um centro de recuperação de atletas. Você traz o Ederson, parado há 2 anos, como grande contratação de camisa 10. Você traz o Cirino, que era uma promessa apenas no Atlético Paranaense, vindo como craque para o Flamengo. Um erro absurdo. Você pega um menino que está lá, ainda despontando num clube médio lá do Sul, do Paraná, e aí traz ele para um centro como o Flamengo, que é um mundo. Ele teve um primeiro período no Campeonato Carioca bem e depois sumiu. Então você tem que preparar psicologicamente. Você não pode dar uma dimensão de craque, você não pode pagar esse valor, esse jogador. Você não pode trazer jogador para se recuperar no Flamengo. Carlos Eduardo vinha de mais de uma temporada parada, com graves problemas no joelho, veio para o Flamengo com status de craque, substituto do Zico, camisa 10, ganhando um salário de 580 mil. Isso tudo é para falta de planejamento. O jogador, para vir para o Flamengo, para você errar menos, ele tem que estar em alto nível técnico, físico, titular na equipe e jogando muito bem. Mesmo assim, nós vamos errar, porque futebol não é matemática exata. Então você tem que procurar errar menos. Você traz o armeiro, tendo o Jorge. Que centro de inteligência é esse? Que conselho gestor é esse? Que não viu o Jorge na seleção brasileira. Que não viu o Jorge jogar nas categorias de base. Você traz o armeiro a custos altíssimos. Um jogador sem revenda. Como é que faz agora? Que austeridade financeira é essa que está junto com o planejamento do Flamengo? Não tem planejamento, não tem austeridade financeira e não tem comando no futebol. Isso está claro para mim. Entendi. Agora, deixando um pouco a parte do futebol para tocar em outro assunto que é importante no Flamengo também, que é a questão dos esportes olímpicos. Atualmente o Flamengo, até a torcida adotou um apelido chamando o basquete de orgulho da nação. Recentemente o basquete conquistou alguns títulos expressivos, tanto a nível nacional quanto internacional. No entanto, tem a situação do remo, que atualmente não é mais uma potência como antes, e alguns esportes amadores que não conseguem deixar de ser amadores, caso do futsal, do vôlei, do Flamengo, até a questão dos esportes aquáticos também. Gostaria de saber de você justamente sobre isso, a questão desses esportes, uma solução, o que está certo, o que está errado. E outro ponto que é fundamental, a questão do patrocínio independente do futebol, sendo o futebol o carro-chefe, mas esses esportes tendo ali a independência, tendo a autonomia para conseguir o dinheiro. Bom, nós já somos a única chapa que anunciamos um patrocínio para o ano que vem, que é o Guaramix. Provavelmente ele tem interesse em entrar nas outras, está conversando com ele de entrar também nos esportes olímpicos. O Flamengo hoje se resume ao basquete. E o basquete não é a bandeira dessa gestão. É uma bandeira que começou em 2005 com uma reestruturação do basquete, que vem sendo campeão carioca desde 2007, que vem sendo seguidamente campeão brasileiro ou vice-campeão brasileiro durante esse período todo. É o planejamento que continua. É a mesma equipe de trabalho técnico que está à frente do basquete, que tem comando, que busca resultado. Às vezes você muda um técnico hoje, mas a espinha, Marcelinho está desde lá de trás, que é o grande jogador. Você muda um ou outro jogador, mas você tem a espinha desde 2005. Começou em 2005, mas de 2007 para cá começaram os resultados. E os resultados vêm num crescente. Campeão brasileiro em 2008, 2009, campeão, vice-campeão, depois campeão brasileiro de novo, até chegar no Mundial. É assim que se constrói um planejamento. O esporte que deu certo no Flamengo foi um esporte que foi planejado e mantido por todas as gestões.
As pessoas foram mantidas, a comissão técnica foi mantida, a base da comissão técnica. Os jogadores, uma espinha dorsal foi mantida, diferente do futebol. Qual é a equipe do ano que vem? Já tem Barca, já tem isso, já tem aquilo, já não tem uma equipe. O único momento que o futebol deu certo foi em 2013, porque era uma base de 2012 e foi contratado o Elias. E aí depois perdemos o Elias, que era o grande articulador do time, era o grande líder do time, junto com o Léo Moura e outros jogadores que jogaram naquele time campeão de 2013. Então, essa falta de planejamento no esporte olímpico é claro. O esporte olímpico do Flamengo acabou. O remo não existe. Há 3 anos o Botafogo, a gente que era, eu não sei nem o nome, era campeão seguido no remo. Tantas vezes campeão que a gente perde aqui. E nos últimos 3 anos o Botafogo vem sendo campeão na última regata. O Botafogo ganhou aqui semana passada, domingo passado, mais uma regata sem a presença de nenhum dirigente do Flamengo. Última regata do ano, sem a presença de nenhum dirigente do Flamengo. Isso é total falta de respeito às tradições do Flamengo. O Flamengo é clube de regatas do Flamengo. O Regatas é fundador. A regata, o remo, é fundador do Flamengo. É estatutário, está no estatuto do Flamengo. E nem isso estão respeitando. O sócio do Flamengo hoje se resume ao esporte olímpico a torcer pelo basquete. É triste, é legal, porque o basquete é uma continuidade de alguns anos. Então, essa gestão tem que entender que o Flamengo tem responsabilidade fiscal, mas é necessário ter responsabilidade social para um clube do tamanho do Flamengo. E aí, como é que você busca isso? Buscando parceiros, também para o esporte olímpico. Se vai entrar no futebol, bota mais alguma coisa aqui no caixa do esporte olímpico. Se vai entrar não é transferir dinheiro do futebol para o esporte olímpico. Se o parceiro vai entrar no futebol, por que não entrar no esporte olímpico com alguma visibilidade, com uma verba pequena? Se cada um que está no futebol transferisse, também patrocinasse e botasse a sua marca no esporte olímpico, o Flamengo seria uma potência diferente do que vem acontecendo nos últimos anos. O Flamengo acabou com o esporte olímpico do Flamengo, a ginástica olímpica não existe, como você falou, o futsal não existe, o basquete não existe, as escolinhas acabaram, algumas categorias de pré-mirim, mirim, tanto no futebol de quadro, futsal, acabaram, como no futebol de campo, acabaram, onde o jogador nasce ali, onde ele cresce. E a Gávea se torna vazia, sem os ídolos, sem os grandes ídolos rodando pela Gávea, sem os ídolos do futebol, sem os ídolos do esporte olímpico, sem os ídolos do remo, sem os ídolos da natação, sem os ídolos da ginástica olímpica. Isso vai se esvaziando o clube vai perdendo a sua essência, vai perdendo a emoção e vai virando um grande vazio. O Flamengo está se tornando vazio e se apequenando nesses últimos anos em todos os sentidos. Entendi. Agora, voltando um pouco mais para o futebol, fazendo uma questão de futebol realmente jogado ali dentro de campo. Seguinte, o Flamengo hoje vive um dilema que questão de elenco, muitos torcedores não vêm gostando muito dos elencos que vêm sendo montados, e é claro que para você montar um bom elenco é necessário todo um trâmite externo, questão de dinheiro, de investidor. Nem sempre, é o que eu falei para você anteriormente, é aonde você investe e como. A prioridade do Flamengo naquele momento não era o Guerreiro, era um camisa 10, e aí você bota 42 milhões no Guerreiro e você não traz um meio campo e não traz um zagueiro para completar o elenco. E aí a prioridade era o Armeiro, se você tinha o Jorge. É a total falta de planejamento e comando, não é falta de dinheiro, ao contrário. O dinheiro tem e vem aumentando a arrecadação graças aos contratos que eu deixei lá atrás, contratos da Adidas e da Globo. Contratos como o Comitê Olímpico Americano e como a seleção olímpica, a seleção de futebol holandesa, que reformou o campo da Gávea. Então, essas coisas é que o elenco é ruim porque não tem planejamento. Você tinha aqui que estava dando certo no Flamengo. Às vezes ele muda de time e não dá certo lá, não deu certo, não está dando muito certo no Palmeiras, como centroavante, o Alec Gol. Mas no Flamengo o nome dele era Alec Gol. Ele pegou essa marca porque ele fazia gol, ele estava dando resultado. E aí você traz o Guerreiro, que deixa de fazer gol, por um valor muito alto, e você não traz o meio campo. Você traz o Ederson para ficar se recuperando no Flamengo. Não jogou. Quantas partidas o Ederson jogou inteira? Nenhuma. Acho que uma se jogou inteira. Eu acho que nenhuma. Mas se jogou inteira, nenhuma. Ou nenhuma.
Então, é total falta de planejamento e de gestão do futebol. Falta de comando mesmo, falta de conhecimento. Não entendem nada de futebol. Nada. Absolutamente nada. E eu prevejo um futuro sombrio em 2016 para o futebol do Flamengo. Sim, agora o futuro do Cacau Cota, presidente do Flamengo. Questão de elenco, investidores, expectativa de dinheiro em arrecadação com bilheteria, planos de expandir sócio-torcedor, compra e venda de jogadores. Qual é o planejamento da chapa? O nosso planejamento, vocês podem acompanhar no site cacaupresidenteflamengo.com.br. Vou repetir. Acompanha nossas notícias diárias. Está sempre atualizando com notícias com a nossa equipe de trabalho, quem são os vice-presidentes, quem são as pessoas que vão gerir o Flamengo junto comigo. cacaucotapresidente.com.br. Nossos apoios, quem são as pessoas que estão vindo para a chapa, o que a chapa está trazendo de novo como patrocínio, como contato já com alguns jogadores que podem vir ou não para o Flamengo. Então, isso tudo é importantíssimo eu poder divulgar aqui através de você, e eu agradeço a oportunidade, porque é uma forma da gente estar interagindo com o torcedor, com o sócio do Flamengo, e as pessoas entenderem um pouco mais do quem é o Cacau, o que o Cacau pensa para o Flamengo, o que o Cacau tem de propostas concretas para o Flamengo. Primeiro, o sócio-torcedor não pode ser elitista, ele não pode ser segregador e preconceituoso. Isso tudo acontece hoje. Quando você limita a compra ao cartão de crédito, quantos brasileiros têm cartão de crédito hoje? Quantos têm com saldo livre? Porque quando você compra o sócio-torcedor, você compra e você penaliza o teu saldo futuro. Você compromete o teu saldo do cartão durante 6 meses ou 1 ano. E aí você fica com o limite de compra comprometido. Então isso tudo nós vamos acabar. Nós vamos acabar como? A Caixa está aí há quanto tempo? Por que não diminuir um pouco, às vezes, o valor de recebíveis da Caixa e transformar isso em parceria? A Caixa pode vender os nossos produtos como o sócio-torcedor em cada canto desse Brasil. Qual o pequeno município que não tem uma casa lotérica ou não tem uma Caixa Econômica? Então, para quem mora fora do Rio de Janeiro, vai ter um plano entre 14 e 10 reais para atender essas pessoas que ela não tem o maior benefício. Qual é o maior benefício do sócio-torcedor? É a compra do ingresso. Será que a pessoa que mora lá no Nordeste ou em Manaus, em Brasília, vai poder sempre ver o jogo no Rio de Janeiro para ver o Flamengo jogar? Não, tenho certeza que não. Mas essa pessoa quer participar, ela quer ajudar. E diferente das outras torcidas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, a torcida do Flamengo ela não tem a maioria no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ela é espalhada pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Quando você cria facilidade na compra e interatividade com esses torcedores, você facilidade, por exemplo, quando você tem um cartão de crédito hoje, você compra o cartão já pensando na milhagem para viajar, não é isso? No que você vai somar de milhagem para poder usar a passagem aérea. Quando o torcedor do Flamengo usar o cartão para qualquer compra ou para qualquer pagamento mensal sem que ele tenha uma inadimplência, ele vai somar vai somar pontos até para receber o manto de forma quase com 90% de desconto. Isso vai depender da pontuação que ele assumir. Compra que ele fizer de outros produtos licenciados do Flamengo. Você tem uma variedade de forma de arrecadar mais. O sócio-torcedor é uma muito importante. O Flamengo não pode ter 40 milhões de torcedores e 70 mil sócios. Isso é uma brincadeira, uma piada. O Flamengo não pode estar atrás de clubes de menor expressão. Se tem a maior torcida, tem que ter o maior sócio-torcedor. Aí vão dizer que é a maior arrecadação. Não é verdade. Porque uma parte fica para a empresa que administra. Uma grande parte da fatia fica para a empresa que administra. Diferente dos outros clubes que ficam com 100% da arrecadação. Se você abater essa parte que fica, e está lá sou eu que estou falando, está lá nas contas do Flamengo, está lá nas contas apresentadas pelo Flamengo, na sua contabilidade. Então, quando você tira isso e consegue transformar isso em arrecadação, você tem uma arrecadação muito alta. Quanto à compra e venda de jogadores, você precisa revelar.
Você precisa revelar e que o jogador não chegue no futebol profissional e deixe de ter as oportunidades. A torcida do Flamengo tem muita paciência com os Carlos Eduardo, com os Ederson, com os Armeiros, com os Alan Patrick, com um monte de jogador e não tem paciência com o Luiz Antônio, não tem paciência com o Jorge, não tem paciência com o Samir. Eu não entendo isso, essa é uma cultura que tem que mudar, Para isso, a gente precisa botar pessoas qualificadas no futebol de base. A minha ideia é pegar o técnico desde o mirim, pré-mirim, e ele vai subindo junto com aquela geração, até chegar nos juniores, para fazer a transição para o profissional. É fundamental isso, ele chegar e vai acompanhar, porque ele vai saber a mudança desse atleta. Ele vai pegar a mudança, às vezes, psicológica, às vezes a mudança de agir no dia a dia, vai conhecer os pais, vai entender, vai poder encaminhar para o psicólogo, vai poder encaminhar para uma pessoa mais qualificada para saber o que fazer com esse atleta naquele momento, para ele chegar no profissional totalmente pronto, psicológica, física e tecnicamente. Eu acho que essa é o grande passo que a gente pode dar, além de ter um estádio próprio. Enquanto o Flamengo não tiver estádio próprio, viver de aluguel e de favores, o Flamengo não vai ter um sócio-torcedor forte, não vai ter identificação com a sua casa, não vai ter identificação com a sua torcida. Se o Maracanã não tiver uma transformação total, de que hoje é a concepção do estádio, é um estádio europeu para um público latino, é uma coisa que não tem liga, não criou liga, tanto que o Flamengo não assusta quando joga em casa. Não faz mais eco, aquele teto que mudou. Tem um monte de coisas, aquele torcedor que vinha de trem, que lotava o Maracanã, você vê o trem chegando vazio. O preço do ingresso é um ingresso fora do padrão brasileiro, onde você tem R$800 de salário mínimo, você tem um ingresso de quase R$80, são 10% do valor do salário mínimo, é muito alto. Então você tem que adequar essas coisas. O preço do ingresso do estádio, preço popular, sem cadeira atrás dos gols, aumentando aquela área atrás dos gols, ele pode custar o preço de um cinema na Barra da Tijuca. Eu acho que mais do que justo isso. O que não pode é querer elitizar o futebol, querer transformar o futebol num público diferente do que aquele público. Isso perde todo mundo. Isso é o resultado dos 7-1. Os 7-1 da seleção brasileira e os 7-1 que nós estamos vivendo agora. 7 derrotas e uma vitória seguida. É o maior número de derrotas da história do Flamengo no pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Esse é o que está gerindo o Flamengo. É o Flamengo do futuro. Se querem esse Flamengo, mantenham o que está aí. Se não querem, votem na única chapa diferente do modelo de gestão, que é a chapa branca. Agora falando de Ninho do Urubu, queria que você analisasse a questão de andamento das obras, as dificuldades, que você já fez parte do membro do Conselho do Flamengo em outros tempos, claro. As dificuldades encontradas no terreno do Ninho do Urubu para concluir essas obras e, claro, a projeção para o futuro, questão de prazo. Qual é a principal dificuldade do Ninho do Urubu no momento que você enxerga, que impede o Flamengo de concluir a obra, e a proposta da chapa para a conclusão das obras no momento? A dificuldade é a falta de vontade política. Mais de 70% da obra física do CT profissional está pronta. Em 3 anos nada fizeram. Agora parece que vão asfaltar as ruas. Faltando um mês para a eleição, vão asfaltar as ruas, que virou um lamaçal. A imprensa não consegue nem ter acesso aos treinos em dia de chuva. Virou um matagal, um lamaçal. Enquanto as obras deixaram 70% de obra física pronta do CT profissional do Flamengo. Qual é a dificuldade? Política. Quando você pega um jogador, Carlos Eduardo, no primeiro ano, contrata ele por 580 milhões mês, 580 mil mês, corrigindo. Esse dinheiro, se tivesse sido carimbado para o CT estaria pronto ano passado. Era só não contratar o Carlos Eduardo. Se tinha realmente austeridade, se tinha realmente planejamento, se tinha realmente a vontade política de terminar o CT, era só pegar o dinheiro do Carlos Eduardo, carimbar e transformar ele em centro de treinamento. Teria terminado o centro de treinamento. Não terminou. Como é que nós vamos fazer? Nós temos o Casarão de São Conrado, que é uma área nobre do Rio de Janeiro, no meio de uma... Hoje tem uma construção comercial, a mudança de uso foi autorizada pela Câmara de Vereadores e pela Prefeitura do Rio. Ali pode ter uma mudança já tem uma mudança de uso de residencial para comercial. Só aí você já tem um ganho de valor de mercado absurdo. Com a construção de um empreendimento comercial ao seu redor, aquele terreno passa a ser impedimento no meio daquele empreendimento. Ele tem valor agregado. Então ele passa a valer muito mais. Então, esse dinheiro, você chama a empresa interessada, o dinheiro não passa pelo Flamengo e vai direto para obras do CT. Com 2 turnos de obra, em 6 meses o CT está pronto, profissional.
O amador não, o amador a gente tem que buscar dinheiro novo, tem que vender placa publicitária, você tem que conversar com o parceiro, você tem que ir buscar dinheiro novo para terminar o CT da base. Mas o CT profissional fica totalmente pronto em 6 meses. Você pode até facilitar isso treinando na Gávea. Você tem um campo reformado, 2 vestiários reformados, e ali está o suor do grande rubro-negro. Você trazendo o time para treinar na Gávea, esvaziando o CT, deixa só a base lá. Você facilita a locomoção de obras, a locomoção de toda a parte para fazer realmente daquilo um canteiro de obras e terminar em 6 meses. Eu estou dizendo quando, como, em quanto tempo, de que forma a nossa chapa vai terminar o CT em 6 meses. É simples, é só vontade política de fazer. Compreendi. Agora, seguindo nas instalações do Flamengo, agora passando um assunto que você até citou anteriormente, que todo flamenguista quer saber. Estádio. O Flamengo tem uma situação com o Maracanã, tem uma parceria com o consórcio. Queria saber de você como funciona ou funcionaria essa negociação com o consórcio, tendo em vista aí o futuro do Flamengo no Maracanã. Se existe algum plano de revitalização da Gávea, a tal ponto de viabilizar que um estádio seja utilizado no local, ou uma terceira opção, a construção de um estádio novo em algum dos lugares que não seja o Maracanã ou a Gávea. A nossa chapa acho que é a única que tem projeto de verdade para essa esteira, inclusive copiada por algumas outras chapas. Depois que nós começamos a falar nesses 3 pontos importantes para um Flamengo do futuro, as outras chapas começaram a copiar. Então eu vou explicar como, por exemplo, na Gávea. Na verdade, a Gávea não é Gávea. Essas pessoas conhecem muito pouco de Flamengo. A Gávea é Estádio José Baixo Padilha. O nome da Gávea inteira é Estádio José Baixo Padilha. Estádio do Flamengo. Então já existe um estádio com capacidade para 7 mil pessoas, que hoje não pode ser utilizado devido à má manutenção desse equipamento, que é a nossa arquibancada, que cabe 7 mil pessoas. Hoje só cabe 1.000 por problemas técnicos de idade da construção, de Marizia, que é próximo à lagoa e à praia. Mas esse problema de estádio na Gávea, de circulação ao redor de 7 Rio, de problema de trânsito, é zero, porque vai ter o metrô aqui a partir do ano que vem. Vai passar o metrô aqui na porta, então não vai ter problema nenhum de locomoção de grande massa. Até porque o metrô ele é linkado ao BRT e linkado ao trem. Então essa locomoção vai se facilitar muito. Então eu vejo com muito bons olhos a reforma. Na verdade, não vai entrar com pedido de construção nenhuma. Não vai entrar com pedido de construção nenhuma. Vai entrar com pedido de reforma do estádio da Gávea e sua ampliação. Nós temos parceiros, que é o Aníbal Coutinho, que é o maior arquiteto do Brasil hoje, em experiência foi o que fez a apresentação da FIFA, para a FIFA do estádio brasileiro. Foi o arquiteto da construção do estádio do Corinthians, que é o estádio que tem tudo mais bem planejado, desde o campo, a torcida, a proximidade da torcida, tudo foi bem planejado, e ele é que está fazendo para nós o projeto do estádio do Flamengo. Tem alguns tipos de alternativa. Nós temos a Gávea, para pequeno porte, um estádio maior na zona portuária ou na Baixada Fluminense. Isso tudo já vem sendo planejado e conversado. O Flamengo vai ter um estádio próprio, vai depender da capacidade de público. Na Gávea um pouco menor, e na zona portuária ou na Baixada um pouco maior. Então essas duas coisas estão sendo estudadas, o projeto está ficando pronto, e antes das próximas semanas nós vamos estar divulgando o projeto do estádio do Flamengo próprio. Contrato Maracanã. Contrato Maracanã, o Flamengo tem o pior contrato do Rio de Janeiro com o Maracanã. O Flamengo divulgou que ia ser sócio, do Maracanã, e na verdade essa sociedade é leonina para o Flamengo, porque o Flamengo não tem expertise de venda de bar, de estacionamento, até de controle de arrecadação já é difícil. Então o Flamengo é controle de material humano trabalhando, de quantidade de gente trabalhando. Chega no final do dia, o borderô é tanto para manutenção, equipamento, operacional. Chega lá o borderô, operacional, custou tanto. O Flamengo não consegue fiscalizar aquilo. É impossível fiscalizar aquilo. Maracanã virou um estádio caro, um estádio de manutenção altíssima. Se o Flamengo entrar no caminho de ser dono do Maracanã, o Flamengo quebra. O estádio tem um custo de 5 milhões fixo, de custo fixo de manutenção mês.
Então o Flamengo tem que ser parceiro, o estádio tem que voltar para quem é o dono do estádio, que é o povo do Rio de Janeiro. O estádio é um estádio que é um estádio do estado do Rio de Janeiro, né? Tem que voltar para o estado. Já se gastou nas reformas do Maracanã seguidas mais de 2 bilhões de reais do dinheiro público, dinheiro nosso, meu, seu, da torcida do Flamengo, de toda a torcida do Rio de Janeiro. Então o Maracanã é do Estado, tem que voltar para a administração da Suderj, que tem uma responsabilidade tanto social quanto esportiva nesse equipamento. E aí sim o Flamengo pode ser parceiro nessa administração, mas uma administração do Estado, onde o Flamengo não fique com esse ônus sozinho. O Flamengo tem que dividir e equacionar o estádio com eventos, com shows, com várias coisas, porque senão o Maracanã não aguenta. Como você pode fazer o Maracanã ficar mais barato? Você diminuir a quantidade de ar-condicionado, de água, de cadeira. Aquelas cadeiras são altíssimas, qualquer cadeira daquela que quebra é altíssimo o custo de manutenção. Então você pode diminuir a quantidade de luz, mudando e tal. E você, principalmente, nosso projeto, acabar, já copiaram a gente nisso, acabar com a Norte e com a Sul as cadeiras. Se acabando com as cadeiras naquela área e aumentando a Leste, que é do lado de lá do Maracanã, diminuindo a Leste, aumentando a Norte e Sul, como era antigamente, e aquela Leste lá em frente, fazendo uma área VIP, como o Maracanã Mais, para arrecadação de receita, quem pode pagar mais, mas quem não pode pagar tem que pagar menos e tem que ter mais espaço. Você criando essas áreas, isso no mundo inteiro acontece assim, na Alemanha, na Inglaterra e aqui no Brasil já no Grêmio e no Corinthians já é assim, já não tem mais cadeira atrás dos gols. Então você acaba com esse espaço cadeira, você aumenta a capacidade do estádio, que sentado é um público, em pé é outro. Você faz um estudo com a Defesa Civil, com o bombeiro, para a capacidade do estádio aumentar, você barateia o preço do ingresso ali para entre 20 e 25 reais, o preço de um cinema, a cheia. Você faz do estádio de novo a ter vida popular, a ter povo, a ter torcida, volta ao trem a chegar cheio, essa torcida também consome, ela vai consumir mais nos bares, agora tem a venda de bebida dentro do estádio de novo, autorizada. Você para de deixar essas pessoas em bares, que as pessoas querem beber e ver o jogo. Essa é a realidade popular de qualquer lugar do mundo, não é do Brasil, não é do Carioca. Então essas pessoas passaram a ver jogo nos bares, parece que está tendo Copa do Mundo dia de jogo do Flamengo. Para todo mundo de frente ao bar, você vê isso nas comunidades carentes, na periferia. As pessoas ficam lá assistindo o jogo, bebendo sua cerveja, porque no estádio é caro ver o jogo e o ingresso é caro. Então quando você criar essas áreas populares, essa torcida vai voltar, o Flamengo vai voltar a ter as suas tradições recuperadas, vai voltar a ter aquela emoção, aquela magia de novo no estádio. Eu tenho certeza que aí o Flamengo ganha o Maracanã, ganha o estádio, ganha o Flamengo, ganha todo mundo e a gente passa a ter uma casa. Se o Maracanã entender assim, se o consórcio sair, não dá para o Odebrecht mandar no Flamengo, mandar no Rio de Janeiro, uma empresa do qual o seu presidente está preso, respondendo o processo da Lava Jato. Então essa empresa não pode mandar no Maracanã, nem no futuro do esportivo e social do Maracanã. Então a gente tem que botar cada coisa no seu lugar. Devolvam o estádio ao seu dono, que é o povo, é o estado do Rio de Janeiro. E aí o Flamengo vai ser parceiro e vai criar essas mudanças que vai baratear o custo fixo do Maracanã e vai trazer público novo para o Maracanã. Essa interação vai ser fundamental para o crescimento de arrecadação do Flamengo e para a solução do estádio. Queria que você falasse um pouco mais a questão do estádio próprio que você citou, zona portuária ou Baixada Fluminense. Já existe algum parceiro interessado? Existe algum estudo de terreno? Uma empresa francesa, e nós estamos conversando. Essa empresa francesa tem interesse tanto na Gávea quanto o Aníbal Coutinho, que é o arquiteto, que está trazendo isso junto com outras pessoas que são da nossa chapa, que está estudando isso tudo. O Flamengo vai ter um estádio próprio no próximo triênio. Eu não sei, não definimos qual é tem terrenos na zona portuária possíveis, sim. Não é acabar com o Porto Maravilha, e sim se adequar ao Porto Maravilha, um estádio ali onde aproveite o grande trabalho que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, está fazendo. Acho que o melhor prefeito dos últimos 50 anos do Flamengo, de Rio de Janeiro. A mudança do Rio de Janeiro a partir da Olimpíada vai ser do centro do Rio, da Barra, da Zona Sul, essa coisa do metrô, do BRT, do trem sobre trilho no centro da cidade, o Porto Maravilha, uma coisa
inimaginável há 10 anos atrás. Isso precisa ser aproveitado. O Flamengo tem que estar dentro desse projeto. E eu tenho conversado com entidades, com pessoas e entidades da prefeitura, com órgãos públicos, para o Flamengo estar dentro desse projeto Porto Maravilha. Se o Flamengo não conseguir ali um terreno, porque você tem toda hoje uma arquitetura que o terreno às vezes não pode ser assim, você tem um terreno aqui, mas não pode ser assim, ele tem que ser mais de uma outra forma, o terreno é retangular, tem que ser mais quadrado, tem toda uma questão que envolve o estádio. Eu sou um estudioso disso e estou aprendendo muito com o Aníbal nas nossas conversas, e a Gávea é o local de mais facilidade, tá? Vou te adiantar em primeira mão que é o local de mais facilidade hoje, devido ao terreno, já está em posse do Flamengo, já existia um estádio ali, e o terreno ele enquadra bem o projeto, então isso tudo ajuda, facilita o estádio. Mas eu conversei com a prefeitura, tenho conversado com a prefeitura de Caxias e Nova Iguaçu, são duas prefeituras grandes que têm interesse total em levar o estádio ali para aquela área também. Mas hoje a facilidade maior e num primeiro momento e mais rápido é um estádio de menor porte na Gávea. Entendi. Agora deixando um pouco essa parte de estrutura física, voltando a falar um pouco mais de futebol novamente jogado, questão das categorias de base do Flamengo, assunto que você já citou, questão de todo um planejamento, enfim. Queria que você falasse o que pode ser feito no Flamengo para viabilizar a utilização maior de jogadores das categorias de base no time profissional e, eventualmente, viabilizar a venda de jogadores, o que acaba sendo um caixa para o Flamengo. No seu ponto de vista, o que está errado nesse momento e o que a Chapa Branca tem a apresentar para essa questão da categoria de base? O que eu ouço é que pessoas que não têm conhecimento nem de Flamengo, nem de categoria de base, comandam a categoria de base do Flamengo hoje. Isso vai acabar. Base não é lugar de funcionário, de empresário. Nada contra as pessoas, mas o currículo das pessoas e a vida falam por elas. Suas atitudes, onde você trabalhou, isso tudo é importante. Tem que ter um currículo para trabalhar no Flamengo. E nada mais legal do que você pegar os campeões de 81, os grandes campeões que passaram pelo Flamengo, fizeram história de exemplo de vida, de exemplo de correção, de exemplo de maturidade, de exemplo de entrega ao manto sagrado, para estar dentro da base do Flamengo. Esse Master que é mal aproveitado, por que ele não está dentro? Por que o Adílio não está dentro? Por que o Flamengo não cria? Se o Flamengo tem preparador de goleiro, por que não tem preparador de atacante? Por que não tem preparador de meio campo? Por que não tem preparador de lateral? São salários baratos que no final não aumentam em nada a folha do futebol. E essas pessoas estarem lá dentro para dar um toque. Vem cá, garoto. Esse cabelo aí, esse brinco. Peraí, calma, você está ainda no juvenil. Você não está na seleção brasileira profissional. Você não está no Flamengo, o maior clube do mundo. Você ainda não tem idade para isso. Calma, baixa a bolinha, bota o cabelo para cá. Você ainda não joga esse futebol todo. O garoto vai falar o quê para um Adílio? Para um Andrade? Para um Nunes? Para um Júlio César Origuelli? Para um Sávio? Para um Pet? Falar o quê? É isso que o Flamengo precisa, criar, botar sua identidade de volta ao Flamengo, botar ali as pessoas que entendem realmente, que podem somar isso. Então é fundamental a base ser gerida, tem que ter um executivo formado, com NBA, com tudo de melhor que tiver no esporte. Tem que ter, para gerir o dia a dia. Agora, essas pessoas com identidade com o Flamengo é fundamental, porque senão o garoto chega já, meu sonho é ir para a Europa. Então o profissional é só o Flamengo passa a ser só uma escada na vida dele. E não é isso. Tem que entender o que é Flamengo. E essas pessoas podem passar para ela o que é Flamengo. O que é a emoção de ganhar com o Flamengo. O que é marcar o nome na história pelo Flamengo. Esses dirigentes que estão aí não entendem nada disso, porque eles não sabem nada disso, eles não viveram nada disso. Diferente de mim, que nasci ao lado do Maracanã. Joguei bola no Portão 18. Fui torcedor de geral, de arquibancada, passei por uma escolinha para chegar aqui, fui sócio do Flamengo, fui conselheiro do Flamengo, diretor do Flamengo, vice-presidente de 2 pastas. Essas pessoas não entendem o tamanho do Flamengo, eles não conhecem. Viajei o mundo inteiro em caravanas para o Flamengo, ou de avião, ou de ônibus, porque eu sou um apaixonado pelo Flamengo. Isso mais que me credencia
é ser um apaixonado pelo Flamengo. Essa experiência que eu adquiri durante esses anos de Flamengo, eles não têm. Esse currículo eles não têm. E não vão ter, porque eles não passaram essa emoção. Eu quero ver foto deles no Maracanã com 10, 12 anos de idade torcendo. Foto do Maracanã, foto deles viajando com 16, 17 anos, viajando pelo Flamengo. Às vezes até faltando aula. E tendo ficado de castigo, o pai botando de castigo. Essas emoções não vão ter. De ser colocado pela avó na varanda para poder ver o trem chegar e escutar a torcida do Flamengo. Que eu escutava da minha casa. Oh, meu Mengão, eu gosto de você, o Mengo, só simplesmente Mengo. Aquele era ensurdecedor. Escutava de dentro da minha casa. E pedia às vezes para minha avó me botar na varanda para mim ver a torcida chegando. Na varanda dela dava para ver, porque ela morava num prédio mais alto que o meu, dava para ver a rampa do esqueleto. E dava para ver o trem. E aquela emoção não vou esquecer nunca mais. As viagens que eu fiz, os gols que eu vi. Essas pessoas têm que entender isso. Questão, agora saindo um pouco, abrindo um pouco mais a questão de Flamengo, que atualmente o clube vive uma relação ruim com a Federação do Rio de Janeiro, tanto que algumas decisões vêm sendo tomadas sem o Flamengo saber, o Flamengo não tem comparecido em alguns arbitrais da Federação, por exemplo. Em contrapartida, o Flamengo estreitou a relação com outros times que não são da Federação do Rio de Janeiro, tanto que temos aí essa torneio Rio-Sul Minas, que será realizado em 2016, enfim. Queria saber o que vocês, dentro do atual cenário do futebol do Rio de Janeiro, entendem do relacionamento com a federação, o que está errado, se o Flamengo está certo em algum ponto, o que tem que melhorar e, claro, a proposta tendo em vista essa relação com a Federação do Rio de Janeiro. O Flamengo está certo no modelo. O modelo do futebol carioca tem que mudar. Agora a briga não tem vencido nem vencedor. Os clubes do Sul estão brigando, te perguntam, os clubes do Sul estão brigando com a Federação do Sul? Os de Minas estão brigando com a Federação de Minas? Essa competição vai acontecer? Já foram divulgadas as datas? Quem vai transmitir? E o direito de televisionamento que nós já recebemos do Campeonato Carioca, já adiantamos. Quem vai devolver o dinheiro para a TV? Que pagou por isso? Que quer o Flamengo com time titular? Isso tudo é muito bonito para jogar para a galera. Na verdade, o que você tem que fazer é se fazer representar, ser forte dentro da Federação do Rio. E não deixar pessoas que não são Flamengo dominarem. Como querem botar agora, que é uma brincadeira, o Calil de CEO. O Calil vai defender o Flamengo em quê? Vai defender os interesses do Atlético Mineiro. E o Flamengo, mais uma vez, está se apequenando. Em vez de ser o líder, vai a reboque. O Flamengo não pode ir a reboque do Atlético Mineiro e muito menos do Calil. Como não pode ir a reboque no Rio de Janeiro de qualquer outro. Então tem que se fazer representar na federação e tem que mudar o modelo. O modelo tem que ser com datas mais curtas. O Flamengo está certo nisso. Tem que ser um modelo com datas mais curtas, onde o Flamengo tenha menos prejuízo de renda, de tudo, o Flamengo e possa ganhar, todos ganharem, e o futebol carioca ganhar. Que não pode acontecer o que está acontecendo agora. Nós enfraquecemos o Campeonato do Rio de Janeiro, todo ano um cai, você vê a parte de frente da tabela. Estão todos de Minas, todos do Sul e todos de São Paulo. E o Corinthians, nas últimas 7 Libertadores, disputou 6. A torcida do Corinthians vem crescendo no norte, no sul do país. O que eles estão querendo? Que nós perdemos o maior título e único que nós não podemos disputar todo ano, que é de maior torcida do Brasil e do mundo? E aí a marca vai perder todo mundo. Vai ter menor interesse de patrocinador, vai ter o menor interesse de um monte de direito de imagem, de um monte de valor agregado que o Flamengo tem com isso. O Flamengo vai perder. Ninguém ganha com essa briga. Perde todo mundo. E o futebol carioca está se apequenando, e o Flamengo se apequenando junto. O Flamengo só fala em parte financeira. Parece um banco. Não parece um clube esportivo. Vamos parar de se esconder, gente. Vamos trabalhar. Se essa parte financeira fosse real, vou repetir, 2013 tinha que ser horrível. 2014 tinha que ser equilibrado e 2015 melhor. É justamente o inverso. 2013 foi razoável, 2014 ruim, 2015 péssimo. Cadê o planejamento? Onde está a reestruturação? Onde essa reestruturação? Ano que vem vai ser trágico.
a continuar com esse modelo de gestão no futebol, vai ser trágico. E aonde nós vamos parar com isso? Com os outros estados crescendo, todos têm CT, tem estádio, tem esse associador forte, tem tudo. O Flamengo está se apequenando em pequenas discussões que ninguém ganha. O Flamengo está certo, mas fugir desse modelo, fugir de apoiar o Campeonato Carioca, ganhou do Chapecoense. Você comemora quantos minutos? 1,50. Desligou a televisão, acabou. Ganhou do Vasco, você comemora quanto tempo? Gol do Fluminense, gol do Botafogo, gol do Fluminense, do Vasco, Botafogo, Fluminense, você comemora uma semana. Teu vizinho é Botafogo, teu vizinho não é Chapecoense, não é Cruzeiro, não é Atlético, não é Palmeiras, não é Grêmio. Teu colega de trabalho não torce por nenhum desses times. Quer acabar o quê? Com o futebol carioca, é isso? Esse é o objetivo? Tem que ter responsabilidade, gente. O Flamengo é coisa séria, futebol é coisa séria, e a gente não pode ficar jogando pra galera e ficar querendo sair de vítima, com um discurso politicamente correto que não leva a lugar nenhum. Futebol não é convento de freiras. Você tem que brigar, você não vai reinventar a roda da vida e nem do futebol. O que o Flamengo precisa é de pulso forte e comando. Eu não tenho dúvida disso. Entendi. Só para explicar agora que as perguntas generalizadas elas chegaram ao fim, esses assuntos que nós pautamos até agora, eles foram conversados com o Valim, serão conversados com Bandeira, caso a entrevista realmente seja realizada. E agora, a hora de fazer algumas perguntas específicas para a sua chapa, assim como tem perguntas específicas para a chapa verde e também para a azul. Primeiro, te pergunto se há algum tipo de ligação nessa sua campanha ou alguma influência com um grupo que geriu o Flamengo entre 2010 e 2012, onde você também se fez presente. Tem alguma ligação com o plano? Nenhum. Exemplo disso é que o Alexandre Vrobe, o vice-presidente de patrimônio, está na gestão do Bandeira. Chegou a ser vice-presidente de futebol. Nenhum. Tem nenhuma. Eu não tenho nenhum. Eu sou o único candidato que não tem o apoio de nenhum ex-presidente. Fique bem claro, vou repetir. Eu sou o único candidato. Primeiro, eu sou ficha limpa. Minhas certidões estão lá no Flamengo, todas. O Flamengo perde mais certidões do que o TRE. Eu tenho todas as minhas certidões lá e eu sou ficha limpa. E eu não tenho apoio de nenhum ex-presidente. Gostaria até de ter. Gostaria de ter o voto dele, porque respeito todos que passaram pelo Flamengo. Todos acertaram e erraram, assim como agora estão acertando e errando. Trabalharam de forma voluntária. O Flamengo só tem 40 milhões de torcedores. É ex-campeão brasileiro. E provavelmente o Corinthians vai se igualar já até nisso. E com mais títulos mundiais. Essa é a minha preocupação. Resultado esportivo, resultado de torcida. E eu não tenho o apoio de nenhum ex-presidente, infelizmente. Gostaria de ter, eu tenho respeito, eu tenho certeza que eu tenho respeito deles, assim como eu respeito eles, mas não tenho compromisso nenhum com nenhuma gestão, e muito menos da qual eu fiz parte, da qual também errou e acertou. Agora, eu não tenho compromisso com ninguém, nem de cargo, nem de emprego, nem de ideológico, nenhum. Eu não tenho compromisso nenhum. Eu tenho compromisso com a torcida, com o sócio do Flamengo e com as pessoas que me apoiam, de verdade. Entendi. Agora, com a experiência que você adquiriu, obviamente uma experiência enquanto trabalhou no Flamengo, foi membro de diretoria, queria que você, nessa sua vivência, se você consegue ver solução para os principais problemas do Flamengo no momento e quais são, a sua vivência. Eu já falei aqui alguns, né? A falta de vontade política, né? Precisa ter vontade política. Comando e força. O regime é presidencialista. Quem manda é o presidente. Conselho gestor não funciona nem na nossa casa. Casa que manda todo mundo não manda ninguém. Se o carro-chefe não está bem em futebol, dificilmente o resto vai acompanhar. Simples. Entendi. E assim, como você citou, a questão de você não ter apoio de outras presidências e as outras chapas, elas têm alguns apoios. Então eu te pergunto se existe alguma desvantagem no seu ponto de vista por não ter ligação, como por exemplo a chapa azul e a verde já tiveram entre si. Você vê alguma desvantagem na chapa branca por fazer parte de um grupo totalmente oposto, tendo em vista que a azul e a que hoje é verde, de certa forma, na verdade, são duas chapas que têm o mesmo DNA, o mesmo modelo de gestão. Se o sócio do Flamengo, o torcedor, está satisfeito com o Flamengo, tanto faz votar numa ou noutra. Agora, se alguém quer mudar,
se quer transparência, se quer um Flamengo maior, se quer um Flamengo mais popular, se quer um Flamengo para o sócio, se quer um Flamengo com estádio, se quer um Flamengo com CT, com todos os projetos que eu falei aqui anteriormente, que vote na chapa branca, que é a única chapa de oposição a esse modelo. Esse modelo não deu certo. Está provado que não deu certo nos últimos 3 anos. E pior, 2013, 14, 15 vem mostrando que vem piorando. E provavelmente vai ser assim no próximo triênio. Eu tenho medo desse modelo de gestão. Esse modelo sem emoção, esse modelo onde os resultados esportivos não são prioridade, que se esconde atrás de uma bandeira que não é bandeira, que é lei, de responsabilidade fiscal e austero, todos nós temos que ser, mesmo que o passado tenha errado, o passado está junto com eles, então não deve ser tão errado assim. Então eu peço que vote, dê o voto de confiança, nossas propostas, a chapa branca, que entre lá no nosso site, cacaupresidenteflamengo.com.br, e possa ver quem é que está com a gente, quem são as pessoas que vão estar na nossa gestão, quais são as formações dele, quais são as especialidades, em que o Flamengo a gente pretende mudar, de que forma a gente pretende mudar, e que escolha pela proposta e não pela força financeira e poder. Porque o Flamengo tem uma dificuldade muito grande, você não tem poder de fiscalização sobre as contas de campanha. Então, eu não sei quanto meus candidatos estão gastando 1, 2 milhões numa campanha e de que forma vai recuperar esse dinheiro. Eu sei quanto nós estamos gastando aqui e quem contribuiu. E eu fui bem transparente numa reportagem do jornal Extra, de quem são meus doadores de campanha e de que forma eles contribuíram, inclusive especificando. E as duas outras chapas não teve transparência nenhuma. Onde o que é mais importante é a transparência nas contas de uma campanha, porque aí você vê os interesses, quem estão por trás dos interesses dos candidatos que vão ser eleitos. Isso é fundamental, e o Flamengo não tem isso, infelizmente. É uma coisa que tem que estar no estatuto nos próximos anos, se tem empresário de futebol ajudando, quais são as pessoas que estão ajudando, quais os interesses dessas pessoas. Essa é uma discussão que o Brasil inteiro está tendo, né? Na política partidária, e no Flamengo não tem. É fundamental, estou brigando, eu tenho a desvantagem de brigar contra 2 poderes econômicos muito grandes, tenho essa desvantagem. Entendi. Mas tem a vantagem do discurso, eu estou do lado da verdade. É só estudar um pouquinho que vai saber que eu estou do lado da verdade. Quem conhece o Flamengo sabe que eu estou do lado da verdade. Agora, o poder econômico numa eleição é muito forte. Cacau, as perguntas, então, elas encerradas, fiz as generalizadas específicas. Caso eu tenha deixado de perguntar algum assunto que você queira falar, fique à vontade para incluir nas considerações finais e, claro, deixando um recado aí para os seus eleitores, seus eventuais eleitores, para o público que você quer alcançar. Primeiro eu quero te parabenizar, porque você entende muito de Flamengo e tua capacidade de perguntas está superior a muitas que eu venho acompanhando nessa caminhada aí de ser candidato a presidente do Flamengo. Eu já participei de alguns programas e te parabenizar mesmo, que você foi a fundo em cada ponto fundamental para o Flamengo pensar o seu futuro. Agradecer a oportunidade, muito, de poder estar falando, agradecer a democracia de estar usando esse espaço do mesmo tamanho, da mesma forma para os 3 candidatos, o respeito pela minha pessoa e dizer que nós somos o único modelo diferente de gestão. Nós não temos compromisso com o passado do Flamengo. Nós temos compromisso com o torcedor e com o sócio do Flamengo. Nós temos projetos. Nós dizemos como, quando e de que forma nós vamos fazer. Nós temos pessoas qualificadas na nossa chapa. Diferente dos 2 que estão brigando, quem traiu quem é diferente de quem, os 2 são a mesma coisa, tem o mesmo DNA, o mesmo modelo de gestão. A única alternativa para mudar o Flamengo somos nós, da chapa branca, com toda a humildade. Quem quiser ver isso melhor e acompanhar, pode acompanhar o nosso trabalho no site cacaupresidenteflamengo.com.br. É a única forma de eu mostrar quem está trabalhando, é a única forma de eu mostrar nossos projetos, nosso planejamento para o Flamengo no próximo triênio. Agradecer, saudações rubro-negras a todos, um abraço forte, eu conto que vocês confiem em mim, que eu vou ter responsabilidade, pulso e comando para gerir o Flamengo. Isso vocês podem ter certeza disso. Que confiem em mim, possam conhecer um pouquinho mais do Cacau, e eu não sou ligado a ninguém, eu não sou funcionário de ninguém, eu não tenho compromisso com ninguém que não seja o sócio do Flamengo, o torcedor do Flamengo.
diferente das outras duas chapas. Obrigado, abraço forte a todos e obrigado pela oportunidade a vocês.